do Senhor. Irmãos, podeis assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Estaremos dando início hoje a essa série de mensagens expositivas do Sermão do Monte. O famoso Sermão do Monte, pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou muito feliz por nós iniciarmos este estudo por conta do assunto do sermão. O assunto do sermão ele é muito relevante, ele é muito prático. A mensagem de Jesus aqui tem um conteúdo riquíssimo, com vários temas e tópicos. Então, durante as próximas quartas-feiras, talvez aí 2, 3 ou 4 meses, não sei, estaremos estudando o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Então, nós vamos falar sobre oração, vamos falar sobre jejum, nós vamos falar sobre boas obras, caridade. Nós falaremos também sobre o perdão, falaremos sobre o inferno. O que é o inferno? Como que funcionam as coisas do inferno? Como que é o sofrimento no inferno? Falaremos também sobre cobiça, inveja. Falaremos sobre ira, ódio, que muitas das vezes fica arraigado em nossos corações. Falaremos sobre divórcio, novo casamento, como funciona essa questão do divórcio, até quantas vezes alguém pode se divorciar, casar novamente. Quando não há adultério, como que funciona? No caso de adultério, até onde vai a restauração de alguém que incorre neste pecado? Então, o Sermão do Monte, pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito prático porque lida com questões da nossa vida cotidiana, questões que nós enfrentamos no dia a dia. Enfim, esses capítulos de Mateus são riquíssimos em instruções práticas para melhor servirmos ao nosso Deus. O capítulo 5, do verso 1 até o verso 3 diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O Sermão do Monte é sobre a ética do reino. Jesus vai ensinar princípios éticos e morais nesses capítulos, não como meio para entrarmos no reino, não como uma forma de você se comportar, e aí então você entra, consegue chegar até a presença do Rei no seu reino. Não se trata de um conjunto de mensagens éticas visando a salvação. Olha, se nós não nos comportarmos assim, nós não entraremos no reino de Deus. O Sermão do Monte trata assim de uma ética, de uma orientação para o nosso viver prático cotidiano. Mas é uma condição para quem já faz parte do reino.
e não para entrar no reino, porque nós não pregamos salvação por obras. Agora veja que interessante esse texto, versículo de número 2: e abrindo a sua boca os ensinava dizendo. Jesus sobe ao monte e ele leva consigo os seus discípulos. Ele está prestes a ensinar a ética do reino, o padrão moral, os mandamentos, por assim dizer. Lá em Êxodo, capítulo 19, quando Deus convoca Moisés para subir ao Sinai, porque Deus iria entregar a lei, Deus estabeleceu termos. Está lá no capítulo 19 de Êxodo. O povo deveria se santificar, se consagrar durante 3 dias. Deus pediu a Moisés que fizesse uma marcação, um limite em volta do monte, porque o povo não poderia nem tocar no monte. Somente Moisés lá poderia subir. E depois somente o grupo de sacerdotes poderiam ter um acesso mais próximo. A lei foi entregue na base de trovões, relâmpagos. O monte fumegava e o povo com medo lá embaixo. Deus se comunicando com Moisés por meio de uma buzina, um zunido. O que o povo ouvia lá embaixo era esse zunido. Não entendiam nada, mas Moisés entendeu toda a revelação da parte de Deus. E Deus sempre alertando: ó, cuidado que o povo não transpasse os limites para que não morram. A própria subida ao Monte Sinai, onde Deus revelou a lei no Antigo Testamento, já revelava também a dificuldade que eles teriam para andar naqueles preceitos, para cumprir aquela lei. Até hoje, quem visita o Monte Sinai, embora não é certo qual seja esse monte, mas aquele conjunto de montanhas é difícil subir. É igual a lei. Andar na lei era muito difícil. Tão difícil que na entrega, aqueles hebreus nem perto poderiam chegar para não morrerem. Agora Jesus Cristo sobe ao monte e leva consigo os seus discípulos. O evangelista João vai nos dizer que a lei veio por meio de Moisés. A graça, a verdade veio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está prestes a inaugurar a era da graça. Quando Jesus sobe ao monte com seus discípulos para então transmitir a mensagem ética do seu reino, ele está dizendo: agora vocês podem chegar perto de Deus. Agora eu vou abrir um caminho, uma via de acesso. Não haverá mais limites. Todos que querem chegar até Deus podem chegar. Deus continua estabelecendo os seus meios, as suas normas, mas todos que obedecem o padrão estabelecido por Deus, que seguem a orientação bíblica diferente do Antigo Testamento, todos podem se achegar à presença de Deus. Que coisa gloriosa! É um novo tempo, é uma nova era que estava iniciando. E se iniciou, e nós estamos vivendo esta nova era, esta nova dispensação. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo.
Jesus ensinava. Jesus, um mestre, um rabi por excelência, ensinava. Essa é uma característica do líder levantado por Deus. Ele tem que ter sempre uma palavra de ensino, de instrução, para aqueles que o cercam, para aqueles que precisam de uma palavra em um momento difícil, para aqueles que estão desorientados. Uma liderança que não tem uma palavra de ensino, de orientação para a igreja, para a sua família, para aqueles que o cercam, não é uma liderança constituída por Deus. Porque toda liderança constituída por Deus, ele lidera pautado nas Escrituras Sagradas. É por esse motivo que você percebe nos Evangelhos Jesus Cristo sempre ensinando, orientando os seus discípulos. E o texto bíblico diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados. Do grego makaios. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Mais do que felizes são. O bem-aventurado não é aquele que se sente feliz, é aquele que é feliz. Olha que interessante, irmãos. Enquanto a lei trouxe tantas maldições para os desobedientes no Antigo Testamento, Jesus inicia o Sermão do Monte falando em alegria, felicidade, porque essa é uma das características dos cidadãos do reino. Fazer parte deste reino é ser feliz, a despeito das circunstâncias que nos cercam. Olha o que nós temos aqui em Romanos, capítulo de número 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Porque talvez você pense que ser crente é viver cabisbaixo, só lamentando por tudo, triste. Ser crente é como ser alguém infeliz. Não é essa a visão que alguns lá fora têm? Eles são infelizes porque não podem fazer aquilo, não pode aquilo outro, tudo é pecado. Então ser crente, fazer parte do reino de Deus, é ter uma vidinha assim, medíocre. É viver somente angustiado em todo momento. Não é esse o padrão do reino de Deus. Entretanto, a fonte de alegria, de satisfação no reino de Deus é o oposto daquilo que o mundo oferece. A alegria que o mundo oferece é condicional. Ela é sempre condicionada a uma circunstância temporal e passageira. Já prestou atenção? Alguém lá fora do reino de Deus, no mundo, alguém que não tem compromisso com Jesus Cristo, a felicidade e a alegria dele é muito passageira, porque consiste apenas nas coisas terrenas, materiais, conquistas. É aquele prazer que vem e passa muito rápido.
Agora, no reino de Deus é diferente. Em Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Esta é a fonte da alegria daqueles que pertencem ao reino de Deus. A nossa alegria é podermos ter contato com o nosso rei. Não é assim? Onde existe monarquia, aqueles que conseguiram chegar próximo do rei se sentem o máximo. Que momento de alegria e de felicidade! Nós pertencemos ao reino de Deus e podemos ter acesso ao rei a qualquer momento. Quer privilégio maior do que esse? Entendes por que a característica daqueles que pertencem ao reino de Deus deve ser a alegria? Por conta do rei. Isso quer dizer que você pode estar passando por uma circunstância amarga, difícil, que te traz tristeza por um lado, mas aí você lembra que você pertence ao reino de Deus, e por pertencer ao reino de Deus, a qualquer momento o rei pode te visitar, confortar o seu coração. Você não precisa pegar fila para falar com ele. Que coisa extraordinária. Aleluia. Em que país alguém que tem ali monarquia, o rei não vai precisar agendar, olha lá se conseguir, para poder falar com o rei? Quem pertence ao reino de Deus, não? Basta você entrar no seu quarto, fechar a porta, glória a Deus, e você apresenta tudo a ele. Aleluia. Deus, aleluia. Esses são os privilégios. Somente aqueles que fazem parte do reino, aqueles que pertencem a Cristo, podem desfrutar. Agora olha que interessante. Makairos do grego, que se traduz por mais do que feliz é, foi utilizado lá no início antes de Cristo pelos gregos em abundância para se referirem à ilha de Chipre. Por quê? Porque a ilha de Chipre era uma ilha que continha flores belas, plantações com frutos agradáveis, um clima agradável para morar, com praias lindíssimas, aliás, até hoje. Entra lá no YouTube, lá e pesquisa Ilha de Chipre para você ver que paraíso que é aquele lugar. Então os gregos diziam: quem morar na ilha de Chipre é Makairos, isto é mais do que feliz. Eles diziam: o que alguém morando na ilha de Chipre precisaria a mais, além daquilo que ali contém? Não há a necessidade de buscar nada externo. Tudo que é necessário para o bem-estar e a felicidade está na ilha de Chipre. Que coisa interessante, porque essa é a visão que nós devemos ter do reino de Deus. O que mais precisamos além do rei, que é o próprio Deus? Há alguma outra fonte de alegria para o crente, além da presença de Deus, além da comunhão com Deus? Tudo que nós desfrutamos e vivemos essa vida só tem sentido quando Deus é o centro. Aleluia. Quando Deus é aquele que nos direciona em tudo que vamos fazer.
homem pode ter tudo nesta vida terrena. Se ele não tem Deus, se ele não faz parte do reino de Deus, ele nada tem. Alguém pode ter nada ou quase nada nesta vida, mas se ele tem o rei, ele tem tudo. É o rei quem supre as necessidades dos seus súditos. O nosso rei sabe cuidar do seu povo. Ele tem poder para cuidar de cada um nos mínimos detalhes, para nos guardar, para nos livrar. A função do rei é prover as necessidades essenciais e básicas para o seu povo. E é isso que o nosso rei faz para conosco. Dentre tantos, este é um dos motivos pelos quais quem pertence ao reino de Deus deve ser mais do que feliz, a não ser aqueles que não compreendam a grandeza do reino que ele pertence, que ele faz parte do rei que governa este reino. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus Cristo quer dizer com essa expressão pobres de espírito? E mais, por que esses pobres são os felizes, os mais do que felizes? Será que Jesus Cristo está falando sobre pobreza material? Alguns intérpretes, equivocadamente, por conta de que Lucas, quando vai narrar essa fala de Jesus, ele não escreveu bem-aventurados pobres de espírito. Em Lucas está apenas os pobres. Por conta disso, alguns intérpretes entenderam que Jesus estava dizendo que bem-aventurado é aquele que é pobre, destituído de qualquer bem material. Irmãos, não existe nenhuma bem-aventurança na miséria em si, na pobreza. Nós devemos avaliar essa fala de Jesus com base em outras passagens. Não há nenhuma virtude em si em alguém ser pobre, miserável. Porque, aliás, esta é a ideia do texto aqui. Haviam basicamente duas palavras gregas para descrever o pobre. Uma delas é aquela que descreve o pobre que trabalha, falando na nossa linguagem de hoje, tem o seu emprego, ganha ali o seu salário mínimo, R$1.500, R$2.000, tem um carrinho mais ou menos, uma motinha, mora numa casinha lá de 4 cômodos e está tranquilinho. De vez em quando passa um aperto, mas ele consegue se virar. Havia um termo grego para descrever esse tipo de pobre, mas havia uma outra palavra grega que, quando fala do pobre, é aquele pobre miserável, o mendigo, tipo um morador de rua. Bom, vamos dizer de rua, que eu vi um dia um deles bravo, dizendo, de rua não, calçada. Ninguém dorme na rua. Mas, enfim, no grego, há um termo para descrever esse tipo de pobre: aquele que é destituído do mínimo para a sobrevivência, aquele que não é capaz de conquistar nada com o seu próprio braço, com a sua própria força. Há um termo grego para descrever o pobre que depende de tudo e de todos, aquele que não tem nada para se apegar.
É aquele que vai viver, literalmente, pedindo sempre para os outros, para que ele consiga se manter vivo. Agora deixa eu te perguntar, sabe qual palavra grega que Jesus usou aqui para bem-aventurados pobres? É o pobre que tem uma casinha, um carrinho, ou é o pobre que mora na calçada? Qual que você acha? O mendigo. Qual que você acha? O mendigo ou aquele que ainda tem uma motinha para poder andar? Jesus está dizendo: bem-aventurados os mendigos. Ok? É esse pobre. Só que não no sentido material, como alguns intérpretes tentaram fazer desse texto, fechando de vez a possibilidade de qualquer pessoa em uma condição melhor também entrar no reino, também ser salvo. Aliás, Lucas capítulo 7, nós temos ali a narrativa do centurião, alguém que creu em Jesus. O Novo Testamento vai falar de José de Arimateia, Nicodemos. Poucos, mas sempre houve aqueles, como ainda há hoje, que tendo muitas posses, também fazem parte do reino de Deus. Aliás, servem no reino com os seus bens. Então a questão aqui não é a pobreza material. Jesus usou o exemplo de alguém materialmente miserável, mas ele está aplicando isso no sentido espiritual. Olha o que o texto diz aqui, meus irmãos. Capítulo 5. Bem-aventurado os pobres de espírito. O pobre de espírito aqui, falando em termos terrenos, pode ser tanto alguém que mora na calçada, alguém que tem apenas uma casinha e uma motinha, e pode ser também um milionário. Um milionário também pode ser pobre de espírito. E preste atenção, pobre de espírito não quer dizer alguém espiritualmente pobre, fraco, porque nisto também não há nenhuma virtude. A ideia aqui não é essa. Alguém espiritualmente impotente, que vive uma vida espiritual miserável, não é esta a ideia que Jesus Cristo está ensinando aqui para nós. Bem-aventurados pobres de espírito. Algumas traduções, ao invés de colocar pobres de espírito, colocam bem-aventurado os humildes. A ideia aqui é essa: alguém que no seu interior é humilde, alguém que espiritualmente falando, moralmente falando, se sente um miserável perante Deus, sendo plenamente dependente dele para entrar no reino. Olha que interessante. Bem-aventurados humildes. O pobre de espírito aqui é aquele, independente da sua condição deste mundo, da sua posição perante a sociedade, quando é confrontado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando é confrontado pela palavra de Deus, ele reconhece a sua insignificância. Ele reconhece que depende plenamente de Deus.
igual ao mendigo que depende de tudo e de todos. Por isso Jesus usou esse exemplo desse tipo de pobre, para ilustrar a condição do coração do homem para ingressar neste reino. Porque, irmãos, esta primeira bem-aventurança não está aqui por acaso. Esta bem-aventurança, a questão da humildade, é a base para tudo que Jesus ensina na sequência. Aquele que não é humilde, ele jamais vai experimentar as outras bênçãos proferidas aqui por Cristo. A ideia do humilde aqui é aquele que se esvazia de si, para que possa ser cheio de Deus. Este é o humilde, este é o pobre de espírito. Você quer ver um exemplo bem prático? Abra comigo Lucas, capítulo de número 18. Que texto extraordinário para demonstrar o que é ser pobre de espírito na prática, e ao mesmo tempo o que é o oposto de ser pobre de espírito. O que é o oposto da humildade perante Deus e perante aqueles que nos servem? Olha o que nós temos aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este é pobre de espírito, este é humilde. Ele não chega na presença de Deus se gabando de suas obras. Senhor, jejuo 2 vezes na semana, oro 3 horas por dia, 2 esmolas, não sou injusto, não sou ladrão, não sou igual a esse crente aqui sentado do meu lado, que não ora nem 1 hora por dia, eu oro 3. Eu sou o cara. Para esse, as portas do reino se fecham. E olha que interessante, o camarada fazia tudo certinho. Era o que a lei pedia. Só que dentro dele havia um orgulho, uma soberba, o qual Deus abomina. Agora olha o outro. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem queria levantar os olhos aos céus. Ele achava-se indigno sequer de olhar para os céus. E batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. É alguém que reconhece que não tem poder, capacidade em si mesmo para agradar a Deus. Alguém que reconhece as suas misérias. É como um mendigo, alguém que reconhece a sua total dependência da misericórdia e do favor de Deus. Este é o pobre de espírito. E olha o que o texto vai dizer aqui. Versículo número 14, Lucas 18. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele
Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você já viu aquele versículo? Deus exalta os humilhados? Não existe. O que existe é isso aqui: Deus exalta aqueles que a si mesmo se humilham. Porque ser humilhado, vez ou outra, nós somos. E na maioria das vezes somos humilhados porque provocamos a circunstância. Sabe quando você chega num lugar todo e de repente aí você já leva uma pancada de alguém, que aí você se coloca no seu lugar. Aí você fica, ai meu Deus, eu fui humilhado, agora Deus vai me exaltar. Exaltar não, a lapada foi Deus mesmo que permitiu, para te colocar no lugar. Não vai te exaltar nada. É você que não sabe se comportar como crente em certos locais, e aí acaba passando às vezes por perrengues que Deus permite que o ímpio muitas das vezes provoque para te manter ainda na linha. Não é sobre isso que o texto fala. O texto fala que é aquele que a si mesmo se humilha. Esse é o pobre de espírito. É aquele que reconhece em si, a despeito das suas capacidades e condições, dos seus talentos, que ele reconhece que se não for misericórdia de Deus, ele não tem capacidade para realizar nem mesmo aquilo que ele sabe fazer. Este é o pobre de espírito. Alguém que é plenamente dependente de Deus. Alguém que humilha a si mesmo, reconhecendo as suas misérias, percebendo as suas tendências carnais e recorrendo a Deus para que possa ter vitória e então agradar ao Senhor. Irmãos, é impossível alguém realmente ter um vislumbre da presença de Deus e continuar sendo orgulhoso e não enxergar a si mesmo. É como Isaías, lá no capítulo 6, você lembra? Capítulo 5 de Isaías, o profeta, um homem com uma moral acima da média, por isso Deus o levantou e para isso o capacitou. Capítulo 5 de Isaías, Isaías está olhando para o povo e dizendo: ai daqueles que bebem. Acho que são 5 ou 7 ais no capítulo de número 5 de Isaías. Isaías está olhando para o povo e para si. No capítulo 6, Isaías vê um vislumbre da glória de Deus e sua santidade. E aí de repente a palavra de Isaías muda. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. É impossível, irmãos, alguém ter um encontro genuíno com Cristo e não enxergar em si mesmo as suas misérias e as confessar. É impossível. Estes são os pobres de espírito, pessoas humildes. Para fecharmos, olha o que nós temos aqui, irmãos, em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Nós vamos falar muitas outras características
pregadas por Jesus que dizem respeito ao comportamento daqueles que pertencem ao reino. As bênçãos proporcionadas àqueles que pertencem ao reino. Mas sem humildade, nós não conseguimos desfrutar dessas bênçãos proferidas por Jesus. Nós não conseguimos viver de verdade o que está ensinado por Cristo nesse Sermão do Monte. E olha que texto fantástico. Deus resiste ao soberbo. Sabe o que isso quer dizer? Que no reino de Deus não há lugar para soberba. Sabe por que muitas das vezes eu e você tentamos de qualquer jeito algo e as coisas não fluem? É porque às vezes tem um pouco de soberba ainda dentro de nós. Irmãos, isso é muito difícil, viu? Todos nós temos. Em maior ou menor grau, todos nós temos aqueles momentos em que a soberba, a altivez, a prepotência, a vaidade, a arrogância. Você já viu gente arrogante, irmãos, dentro da igreja? Ou não tem? Tem, irmãos, tem. É gente que, como disse um amigo meu certa vez pregando, ele não pode subir um tijolo, que ele já se sente máximo. Você conhece gente assim? Ele não pode começar a ganhar um pouquinho mais lá na empresa, que ele já quer passar por cima de todos. Ele não pode ser promovido a nada, que ele confira um pouco mais de autoridade, que ele quer esmagar quem está embaixo. Esse é o soberbo. Não tem espaço, irmão, para essa gente no reino de Deus. Aqueles que pertencem ao reino, que assim se comportam, só apanham. Tem muito crente que é assim. Ele está ali uma bênção no conta-gotas. Se a coisa melhorar um pouco, ninguém suporta conviver mais com essa pessoa. O orgulho, a soberba toma conta. Presta atenção, irmãos. Duas pessoas trabalhando igual. Um consegue, de repente, seja como empresário ou como um funcionário, consegue se destacar e ganhar uma posição de salário melhor. Ele tem a tendência de olhar para o outro que está ali debatendo e não conseguiu. Não se esforça. Vagabundo. Eu consegui porque eu sou o cara. Eu fiz tantos cursos. Eu levanto todo dia, meu irmão. O curso, levantar todo dia cedo. Isso é dádiva de Deus para a sua vida. Se Deus não lhe conceder o fôlego de vida, sequer você acorda. A grande verdade é que, em relação a essas questões dessa vida terrena, o porquê que um vai mais, outro menos, são circunstâncias, contextos onde as pessoas estão inseridas, oportunidades. Tem locais que as pessoas estão que não vão ter oportunidade de nada. Em última instância, são projetos e planos específicos que Deus tem para cada um dos seus. E aí não é para você se sentir melhor que o outro. Não é para você se exaltar sobre ele. É para você agradecer a Deus por Deus ter concedido tamanha dádiva para você, tamanha oportunidade, tamanha honra, e não para se sentir melhor e desprezar os outros, ao ponto de achar que não depende nem de Deus mais. Pode ver, tem gente que vem para a igreja, não tem coisa melhor, ele some. Não precisa mais de Deus, não. Ele é o Deus dele, irmão. Soberba, orgulho. E olha o que o texto diz aqui, irmãos. Deus resiste. Sabe qual que é a ideia aqui da resistência de Deus? Quando nós somos tomados pelo orgulho,
É eu querendo fazer algo, querendo progredir ainda mais, e agora não vai, travou. É Deus com a mão, não vai. Com a minha bênção não, pode até ir por outros meios. Vai se extraviar, aí se vira para lá. Mas sob a minha bênção não vai. Seja espiritualmente, ministerialmente ou material, não vai. Tem muita gente que você pode dizer, mas ele é orgulhoso, ele humilha e ele tem. Mas não pertence ao reino de Deus. Se pertencer, vai cair a qualquer momento. Porque a Bíblia é clara, Deus resiste esse tipo de gente. Irmão, quem consegue conviver com gente soberba, orgulhosa, gente arrogante, que tudo dele é o melhor? Você vem falar algo e ele despreza aquilo que você fala, aquilo que você tem, tudo que você faz não vale nada, só o que ele compra, só onde ele vai aos melhores lugares, tudo dele é perfeito, dos outros não vale nada. Quem consegue conviver? Nem Deus consegue conviver com a gente dessa. Mas o texto diz aqui que ele dá graça aos humildes. Aleluia. Ou seja, o favor de Deus é sobre os humildes. O favor de Deus é sobre aqueles que dependem dele. Ainda que tenham os seus talentos, as suas virtudes, sabe que todo talento e virtude e boa dádiva provém de Deus. É Deus quem me abriu a porta, é Deus quem me capacitou. E eu não posso me sentir melhor do que ninguém. Isso é uma dádiva, um presente, eu só tenho que agradecer a Deus. E tudo que Ele me concede, na verdade, é para servir do Reino. Não é para mim usufruir de forma egoística. Porque nós somos meros mordomos que temporariamente administramos tudo que pertence, na verdade, ao nosso Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino. A eles Deus se agrada em inserir no seu reino. E isso ocorre por meio do novo nascimento. Aleluia. Por meio da regeneração. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre os que choram, sobre os mansos. Que choro é esse? Como que alguém pode ser feliz chorando? Que bem-aventurança é essa? Então, na próxima quarta-feira estaremos dando continuidade a essa série de estudos. Fiquemos em pé, vamos orar. Agradecendo ao nosso Deus por mais esta noite.